Bom dia! Começa agora o Questões, programa que apresenta ciência presente em nosso dia a dia. E hoje vamos falar de um tema bem interessante, interdisciplinaridade. Essa palavrinha é muito importante e está relacionada a todo o processo educativo, da educação infantil ao ensino superior. Aliás, a interdisciplinaridade já indica que o ensino deve acontecer de forma interligada, conectando vários saberes. Bom, indo agora para a nossa discussão da semana, estamos aqui com a professora Aélida Delfino Chagas, da Escola Elídio da Costa Pereira. Estamos também com a professora Flávia Lemos, do curso de História, com a Ana Paula Martins, professora do curso de Letras, e com a professora Helena Eustáquio, do curso de Pedagogia, aqui da FUNED-UEM. Qual é a diferença entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade? Então, a multidisciplinaridade ela está presente tanto na educação básica quanto no ensino superior. A interdisciplinaridade, ela é um projeto, um processo, uma proposta de trabalhar convergindo as disciplinas, né? Então, isto é, nós sempre vamos ter o ensino baseado na multidisciplinaridade, né? Nas diferentes disciplinas que compõem a educação. A diferença entre as duas é que a interdisciplinaridade ela propõe estabelecer um diálogo, né? Uma convergência, uma conexão, estabelecer trocas entre diferentes conteúdos, entre diferentes saberes, e as trocas também entre as áreas e as disciplinas é que compõem hoje essa proposta de interdisciplinaridade. Helena, você pode exemplificar para nós isso, assim, a questão da ou seja, dessas disciplinas e o que seria essa interação? Bom, hoje, no mundo atual, já não é mais possível trabalhar na perspectiva puramente disciplinar. Uma disciplina fragmentada, isolada, sozinha, ela não dá conta de explicar a complexidade do mundo atual. O objeto de conhecimento precisa ser abordado por diversos ângulos. Uma visão única não traz resposta aos problemas colocados pelo dia a dia. E esse trabalho na perspectiva interdisciplinar é uma discussão que vem já de algumas décadas no Brasil e em outros países, sendo que entre nós ela está engatinhando ainda. É uma proposta que nós estamos construindo, buscando aproximar conteúdos, aproximação de professores, interatividade, para que essa proposta possa se efetivar. E um caminho, né, o caminho mais viável para esse trabalho tem sido os projetos, tem sido o trabalho com a pedagogia de projetos, tem sido os projetos interdisciplinares. Aélida, fala para nós como que seria um exemplo disso, de uma multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na realidade escolar lá da Escola Elídio da Costa. O trabalho interdisciplinar da escola acontece através dos projetos, né? Porque hoje a escola não trabalha com método, ela trabalha com projetos. Esses projetos são criados. Por exemplo, o professor de educação física está sempre ligado com a arte, né? O professor de química, ele está do lado trabalhando no mesmo laboratório, porque o laboratório é o laboratório de ciências físicas, né? Ciências biológicas, física e matemática. Então, por exemplo, o laboratório da escola, ele é usado para todas essas disciplinas afins. Então, os alunos se interagem, né, juntamente com os professores, e os projetos estão interligados com as disciplinas também. Então, aí deixa eu tentar entender. Nós teríamos as disciplinas convencionais, que é história, matemática, pedagogia, e a interdisciplinaridade ela vai tentar promover a interação entre elas. Qual é a necessidade? É preciso, então, trabalhar interdisciplinarmente? Eu acho que sim. Hoje, todas as pessoas, e especialmente os alunos, eles têm acesso a muita informação, né? A muito conhecimento. Mas como trazer esse conhecimento para a vida dele, né? Para a vivência desses alunos? Por exemplo, uma fábrica, né? A tecnologia desenvolvida ou utilizada para a produção de alimentos, por exemplo.
a fábrica ela vai depender de múltiplos saberes. Ela vai depender da química, ela vai depender da nutrição, ela vai depender da engenharia, por exemplo, ela vai depender de uma gestão de recursos, ela vai depender de uma logística. Então, numa fábrica, por exemplo, para produzir um simples produto, né, pode ser um alimento, um picolé, né, ele tem que conhecer processos químicos, físicos, matemáticos, logísticos, ele tem que ter o setor de comunicação, ele conta um pouco da história daquele produto, como é que nasceu, né, as regiões para onde que eles serão distribuídos, enfim. Ali, né, na produção de um picolé, nós temos múltiplos saberes, e não só na produção, mas na comercialização, na distribuição. São várias etapas e muitas pessoas com diferentes conhecimentos que interagem ali, né, para a efetividade, né, daquela fábrica. Então, trabalhar interdisciplinarmente, como as outras professoras já falaram, que é trabalhar com projetos, significa eleger temas em que cada disciplina vai contribuir com o seu campo de conhecimento, com a sua visão, para o enriquecimento daquele tema e mostrar como é que ele pode ser abordado e como que todas essas disciplinas auxiliam tanto no conhecimento dele quanto no seu desenvolvimento também. Exige, então, uma perspectiva, uma visão mais ampla, né? E isso, Ana Paula, você acha que afeta o mercado de trabalho, não só na área da educação, mas também na área do mercado? Com certeza, né, que afeta, sim. E só voltando um pouco na questão, né, que a Flávia colocou aí da empresa, por exemplo, é importante que a escola, né, que não esteja alheia ao que está acontecendo também na sociedade, né, no mundo contemporâneo. É preciso que ela também tenha essa visão, porque as empresas têm essa visão. Daí a necessidade, então, da escola também incorporar uma visão interdisciplinar, para que futuros profissionais também tenham em mente, né, essa perspectiva atual, de vida, de mercado, de educação, que realmente não é mais aquela perspectiva disciplinar. Né? Helena, e quais são os desafios para a gente trabalhar de maneira interdisciplinar, conectando diversas disciplinas e saberes? São muitos os desafios que aqueles que abraçam a perspectiva interdisciplinar na abordagem dos conhecimentos têm que enfrentar. São muitos, questão de tempo, questão de humildade, questão de abrir mão de seus pontos de vista. E isso é importante porque vem enriquecer tanto os docentes quanto os discentes. Professores e alunos saem ganhando, né, mais conhecimento, mais visão crítica do real a partir de trabalhos interdisciplinares. E isso é muito importante nas nossas construções das práticas pedagógicas. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco. Quando comecei a ensinar, a reger mesmo, né, dentro de uma sala de aula pelas primeiras vezes, eu fui descobrindo o quanto era prazeroso ensinar os meus alunos as coisas que eu gostava, as coisas que eu achava interessante. E até hoje eu vejo o quanto o professor é importante para os seus alunos. Eu vejo tudo que eu construí até hoje na minha vida, né, em grande parte eu devo aos meus professores. E vejo assim que às vezes um ou outro elogio que eu recebia já era motivação suficiente a ponto de eu estar aqui hoje como professora e gostar de ser professora. E enquanto professora a gente perceber que está contribuindo para o outro ser um cidadão mais consciente, mais crítico, isso já é gratificante. Então acho que isso já é motivação para a gente querer ser professor. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre interdisciplinaridade. Então,
Como trabalhar interdisciplinarmente no ensino superior? É necessário um planejamento coletivo. E tem sido essa a prática no curso de pedagogia, em que de forma colegiada o corpo docente planeja, encaminha que atividades interdisciplinares vão ser trabalhadas, que disciplinas vão se aproximar para abordar determinado objeto do conhecimento, determinado tema, que atividades interdisciplinares vão abranger o curso como um todo. Como nós tivemos oportunidade nesse semestre, em que os alunos participaram de debates sobre violência e escola, e realizaram também produção textual, em que todos os professores participaram, contribuíram nas suas aulas, discutindo também o tema, aprofundando, e temos então sempre outras oportunidades de aproximação de disciplinas que se agrupam de 2 a 2 ou 3 em 3. Esse semestre mesmo eu tive a oportunidade de desenvolver 2 trabalhos em momentos diferentes, com a disciplina Metodologia da Educação Infantil, que se articulou à disciplina Conteúdo e Metodologia de História para aprofundar a questão do conceito de infância e sua evolução. E Flávia, como é trabalhar a interdisciplinaridade no curso de História ou em outros cursos? Nós elegemos temas, né, a serem trabalhados. Esses temas, eles são eleitos, né, escolhidos, tanto pensando nas disciplinas que compõem aquele semestre, né, quanto a possibilidade, né, do tema convergir com outros cursos, por exemplo, né, e com as disciplinas que compõem. Então, no curso de História já foi realizado trabalhos, por exemplo, com o curso de Comunicação, onde foram realizados, por exemplo, documentários, foram realizados mostras, né, exposição de fotografias, por exemplo. Então, uma coisa que é importante para o trabalho interdisciplinar é tempo, né, porque é demandado muito tempo dos professores que precisam debater, né, que precisam convergir. Não pode haver, né, esse autoritarismo, né? Trabalhar interdisciplinarmente é um trabalho democrático. Eu acho que, além de mostrar que um mesmo conhecimento ele pode ser abordado por diferentes perspectivas, através de diferentes perspectivas, eu acho que ele tem essa grande contribuição para a sociedade contemporânea, que significa colaboração. Ana Paula, é difícil, né, assim, no ensino superior, pensar nesse trabalho mais colaborativo, mais democrático, em parceria? É difícil, mas não é impossível, né? Porque as pessoas estão muito movidas, principalmente aqui, né, no ensino superior, de onde eu estou falando agora, muito movidas a esse desafio realmente, de pensar interdisciplinar, pensar em formatos, né, colaborativos. E a Flávia falou uma questão muito importante, que é a parceria. Eu acho que para ter interdisciplinaridade nos cursos é necessário parceria. Sem parceria não há progressão realmente. E as pessoas, às vezes, colocam que vão trabalhar de forma coletiva. E aí eu faço uma ressalva de um trabalho não coletivo, mas cooperativo. Por que cooperativo? São quando todas as pessoas realmente estão trabalhando e deixando as suas marcas nesse trabalho. Quando é coletivo, vira um trabalho só. Não tem a marca. E, na verdade, a questão da interdisciplinaridade não é sucumbir às disciplinas, né, como bem a Flávia disse, e sim agregá-las. Então, isso é muito importante. E nas escolas, Aélida, como é que funciona essa trajetória ou esse trabalho interdisciplinar? Olha, o currículo da escola pública hoje, ele é fragmentado, sim. Ele já vem pronto, né? E onde torna-se complicado, porque a gente acha que o professor ele tem que sair preparado e com vontade de trabalhar o coletivo, igual a professora falou, o cooperativo, sabe? Porque esse trabalho interdisciplinar, ele tem que nascer, ele nasce na escola. Aqui, o professor na universidade, a gente vai aprender a teoria, mas a prática está na escola. E o professor, ele vai aprender fazendo. E com gosto. Então, ele tem que primeiro querer
e entender como acontece esse trabalho. Então, esse trabalho acontece quando a turma ou o professor opta por um tema, por um projeto, tem que ter um planejamento bem feito e um trabalho totalmente cooperativo. Ele acontece assim, da vontade, do querer e da preparação. E geralmente, assim, como que surge a ideia? Vem de um problema que, que acontece na própria aula, de um assunto, de repente, que um aluno leva, de uma questão social que, de repente, está na mídia ou que vem da comunidade. Como é que funciona isso dentro da escola? O trabalho, o projeto... Como que surge esse projeto? A interdisciplinaridade. O projeto, geralmente a escola, ela tem um tema que é um projeto grande trabalhado na escola toda. Mas os subprojetos, né, eles nascem com, de repente, com o assunto que está sendo abordado na época, ou assuntos em evidência, né? Então, ele é também escolhido coletivamente pelo grupo. Por isso, a gente vê a necessidade de um trabalho de interação entre professores e alunos. É do grupo mesmo. E isso melhora a aprendizagem? Você acha que isso colabora para que o aluno aprenda mais, para que o processo de ensino-aprendizagem ele aconteça de forma mais eficiente? O nosso aluno, ele ainda vai à escola porque ele gosta dela. Porque muitos se perdem, às vezes, no meio do caminho. Aquele que não quer, ele não vai mesmo. Mas o nosso aluno, ele tem que ter um gosto porque ele passa uma grande parte conosco, né? E ele tem que ter um certo prazer por estar ali. Porque hoje a nossa concorrência enquanto escola, nós temos muita concorrência, né? Com a internet, com os jogos, com a própria influência de amigos, né? Então a escola tem que ter um trabalho de interação, porque a escola tem que ser um local de prazer. O programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre interdisciplinaridade. O ponto de cultura é... Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. A integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de nome pra estéreo a sua compreensão. Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou Funédio Eng. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre interdisciplinaridade. Bom, nesse terceiro bloco, vamos tentar mostrar um pouco das experiências do trabalho interdisciplinar. Aí, Flávia, gostaria que você falasse um pouco desses trabalhos de experiências interdisciplinares no curso de História e em outros cursos. Esse semestre, né, nós fizemos um trabalho em que nós elegemos não exatamente uma temática, né, mas elegemos, vamos dizer assim, um produto, que seria a elaboração de material didático. Então, os alunos, né, pensaram, né, que planejaram e escolheram o formato, né, e foram elaborados 4 jogos, um CD-ROM e um outro foram uma seleção de fotos antigas de Divinópolis. Esse trabalho de fotos antigas de Divinópolis, por exemplo, ele visa discutir o crescimento da cidade, a apropriação do espaço, memória, tradições, patrimônio.
Então, esses trabalhos eles foram todos apresentados na feira do ISED. E foi muito interessante, né? As fotos, as pessoas passavam, por exemplo, e reconheciam os lugares e debatiam a questão do lugar de memória, a necessidade de preservação de determinados lugares, o esquecimento de alguns, por exemplo. Então, houve uma interação muito bacana, né, com o público. Eles produziram um CD-ROM sobre imigração japonesa, em que eles tiveram que lidar, né, com diferentes linguagens. Eles selecionaram vídeos, fizeram pequenas produções de vídeo também, selecionaram literatura, poesia. Eles foram buscar a história japonesa, as tradições, como que foi a chegada, então, no Brasil, né, a adaptação, né, as transformações da cultura japonesa, a adaptação. Então, eles... Isso tudo num CD-ROM. Isso tudo está num CD-ROM. Aí ia navegando como se fosse um jogo. Exatamente. Você tem os vídeos, você tem os textos, você tem a história. E os jogos, né, foram 4 jogos. Teve jogos tanto com temas atuais, quanto jogos, por exemplo, que reproduziam uma cidade mineira do século XVIII. E teve um jogo que lidava com a antiguidade. Então, trabalhou conteúdo de Grécia, Roma, Egito e Mesopotâmia, por exemplo, né? Todas as civilizações antigas. Todas as civilizações antigas. E os jogos, né, além de trabalhar o conteúdo, são jogos que podem ser utilizados em casa, mas que também foram pensados também para serem utilizados em sala de aula. Já favorece a interação. Bom, Ana Paula, e no curso de letras, né, e outros cursos que você trabalha, quais são exemplos de práticas ou trabalhos de interdisciplinaridade? Bom, como a Flávia disse, né, esses trabalhos que ela mencionou, eu acompanhei, foram trabalhos muito interessantes. E no curso de letras, especificamente, como eu já havia dito, trabalhamos muito com as sequências didáticas, né? Nosso aluno, ele O que é uma sequência didática? Uma sequência didática é como se fosse o planejamento das aulas. Por exemplo, pegamos um tema e temos que pensar como vamos transpor didaticamente para o nosso aluno aquele tema, através de jogos, filmes, e para isso precisa-se pensar uma sequência de aulas para que seja aplicada em sala de aula. Então, isso é sequência didática. E é esse esforço que o curso de letras tem tentado fazer, e os outros cursos também, no sentido de que o nosso aluno seja capaz de confeccionar uma sequência didática interdisciplinar. Nós tivemos uma experiência recente que os alunos foram passar em um vídeo a questão da história da língua portuguesa. E como passar a história da língua portuguesa para alunos de 5ª série, por exemplo, isso precisa ser didaticamente transportado para o universo deles. Então foram feitos história em quadrinhos, através de músicas, poemas, e vídeos interativos, documentários, e isso foi muito importante através de jogos também. E pensando nessa interação, Helena, eu gostaria que você falasse para nós, no Pedagogia, de alguma experiência que trabalhasse, que nos exemplificasse esse trabalho interdisciplinar. Neste semestre, o recorte para ser trabalhado esse tema, Educação e Memória, foi a questão da formação de professores nos 100 anos de Divinópolis. E o trabalho está sendo realizado e as atividades são planejadas, né, conjuntamente, e todos participam do desenvolvimento e depois da avaliação também. E nesse momento, considerando que são 100 anos de formação de professores, né, no nosso município, o enfoque especial está sendo dado à presença da FUNED nesse processo de formação de professores. Então, pesquisas têm sido feitas, debates realizados, mesas redondas. Tivemos agora, né, um mês atrás, uma mesa redonda que contou com a participação de professores aqui da instituição, do curso de História, né, da professora Batistina, do CEMEF, que puderam também falar dessa memória, né, na formação de professores pela FUNED, né, que tem sido importante para Divinópolis e para toda a região. Então, é um tema que está sendo debatido, os alunos já estão em fase de conclusão desse trabalho do semestre. E a Hélida, eu agora quero que você fale para nós lá da escola
Elídio, da experiência desses trabalhos interdisciplinares que acontecem lá. Tenho aqui 2 projetos grandes que nasceram com a ideia, com o tema, né, escolhido pelos professores e alunos, que hoje eles têm a rádio da escola. A rádio tinha como objetivo, né, principal interagir alunos com professores, facilitar o meio de comunicação. Aí todo mundo deve trabalhar junto, com cooperação, eles devem aprender a lidar, respeitar a hora de cada um, respeitar a opinião. A música é um meio de interação muito grande que existe, então pela rádio às vezes toca uma música que uma pessoa gosta, aí às vezes a pessoa fica sintonizada ali naquela hora e a gente dá uma notícia muito importante. É uma forma de despertar o interesse dos alunos que ficar sempre na mesma coisa, tem muita gente que cansa, aí é uma forma de inovar. Das pessoas que não ficam muito ligadas no mesmo método de sempre, agora interagir. Desenvolveram mais a fala, desenvolveram melhor a leitura, a interpretação e com isso desenvolveram na vida. Essa colaboração mútua, essa troca de experiência, eu acho que foi o que valeu a pena. E temos também um outro projeto. O sonho dos meninos é uma fanfarra para a escola, para sair, né, nos desfiles e retratar os valores que estão aí perdidos. Bom, o projeto nasceu no ano de 2009 em uma parceria com a professora Welma, que é a professora de língua portuguesa, e a professora de ciências, Cristiane. Então, a professora de ciências fez todo um projeto ambiental, onde nós recolhemos material reciclado, né, para a gente poder ter a primeira verba para o nosso projeto. Além de tirar os meninos da rua, pode estar ajudando a escola e também representando, né, a escola na cidade. Eu acho muito bom, porque dá oportunidade, né, pra gente estar aprendendo mais coisas. Porque eu acho que o projeto incentiva muito a gente a ler, o mundo musical, assim. Eu acho que interdisciplinaridade é a palavra aí do presente e do futuro. Esse projeto era um sonho da professora de português, que mostrou esse sonho para mim, né, e a gente foi dando as mãos, né, umas às outras, e a gente conseguiu. Hoje esse projeto é uma realidade aqui na nossa escola. Agora o interessante disso tudo é que aqui está falando sobre a fanfarra. Isso é uma revista produzida pela escola? É uma revista anual, de onde a gente culmina no final do ano com uma mostra cultural para a comunidade. E junto com a revista a gente também conseguiu o CD com a história da escola. E isso tudo produzido no final de um ano de trabalho? De um ano de trabalho, de projetos. E o que você vê de saldo ao produzir uma revista, ao produzir esses trabalhos interdisciplinares para a escola e para os alunos? É um saldo totalmente positivo. Então, quando a gente tem o dia da culminância da revista, todos os alunos presentes, com a fanfarra, com coisas bonitas acontecidas durante o ano, é um dia, assim, é mais de choro do que de, sabe? Porque a gente fica muito emocionado. E os meninos já ficam aguardando a próxima edição. Muito bacana. Obrigado, professora. Bom, o programa Questões termina aqui. Encerramos hoje falando sobre interdisciplinaridade. Viu? A palavra é grande, mas o assunto é mais próximo do que a gente imagina. Quero enviar um abraço para quem tem participado do programa pelo Twitter, pelo Facebook e por e-mail. Não se esqueça, o programa Questões vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11h45 da manhã, aqui na TV Alterosa.